mundo está seguindo nesse caminho de regulamentar as IAs. Como é que é lá na Índia? Tu sabe? É o contrário do Brasil, é liberalismo, porque eles sacaram mesmo a questão de que se eles regulamentarem, eles são excluídos do jogo nesse momento. E o objetivo primeiro da Índia é participar do jogo de IA. Aliás, isso eles fizeram com tudo relacionado à tecnologia, né? Só lembrando, recapitulando, em 2010, o PIB brasileiro era maior do que o PIB da Índia, tá? O Brasil era mais rico do que a Índia. O PIB da Índia hoje é 2 ou 3 vezes o PIB brasileiro. Em 10 anos, eles não só ultrapassaram a gente, como eles basicamente duplicaram a riqueza do país. O Brasil ficou no mesmo lugar. O nosso PIB em 2010 em dólar e hoje é o mesmo. Não mudou nada, a gente estagnou. A Índia não. A Índia deu um mega salto. Por quê? Porque apostou em tecnologia, apostou em transformar o país num país competitivo ao nível global. E o pilar tecnológico é um dos pilares centrais para a Índia ter alcançado essa prosperidade em 10 anos que o Brasil não alcançou. Entendi. E aí, se a gente for olhar para o mundo de novo e pensar, os principais jogadores são OpenAI, a China e Estados Unidos, né? China e Estados Unidos. Cara, a gente, daqui a 5 anos, a gente vai estar num cenário, geopoliticamente falando, do ponto de vista da IA, parecido, na opinião de vocês? Quer ir primeiro, Álvaro? Essa é boa. Ele está descumprindo o acordo de fazer pergunta fácil pra gente, mas tudo bem. Eu acredito que em 5 anos a gente vai estar num cenário diferente, tá? Eu acho que apesar da gente estar vivendo uma bipolaridade muito forte, eu não acredito que isso converge, que a convergência convirja para uma dicotomia do tipo Guerra Fria clássica. Tá. Por quê? Primeira razão, porque existe uma conexão comercial muito forte, umbilical entre os Estados Unidos e a China, e em particular, olha só, a gente pode olhar o que está acontecendo pelo seguinte prisma. Não é exatamente que há um movimento de polarização entre dois estados fortes, porque tem um incumbente que, enfim, perde força, e aí você tem um estado desafiante que ganha força e tal. Esse é um caminho, essa é uma leitura absolutamente verdadeira. Mas uma outra leitura que pode ser feita e que é complementar e talvez ela some mais, é que a globalização em si está declinando. E globalização é um processo do ponto de vista comercial, do ponto de vista relacional, que envolve fluxos que passam pelo mundo todo, por boa parte do mundo. A globalização não existia de verdade até 1989, até a queda do Muro de Berlim. Aí você tinha 2 globalizações, tinha 2 mundos. Tinha a globalização do mundo ocidental e você tinha a globalização da cortina de ferro para lá. Ok? Beleza. Mas, depois disso, a gente tem a globalização como quase um sinônimo da unipolaridade, portanto, desse poder americano central. Olha só, o Trump, o movimento do Trump, e que não é só do Trump, tá? O movimento que o Trump encabeça de maneira mais visível é de quebrar toda a estrutura da globalização de maneira muito profunda, através, por exemplo, do que aconteceu hoje, tá? O anúncio das taxas nas nações amigas, que são parte de um grande pacto. Por exemplo, uma tentativa tácita, um movimento para desaparelhar a OTAN e, consequentemente, deixar os europeus para cuidarem da sua própria sorte, ponto final. Quando essas coisas acontecem, o que acontece? Qual é a leitura? No declínio da globalização, a gente vê os Estados Unidos num movimento que é de afastamento de uma lógica que une todas as conchinhas do mundo, vamos dizer assim, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque do lado da China não é verdade. Há bastante tempo que a China é um dos países, um dos polos que mais se beneficia da globalização. Por que você não vê, por exemplo, navios chineses ameaçando a costa dos Estados Unidos? Não tem nada disso, entendeu? A tensão do mar da China. O chinês, no momento, ele não tem nenhum interesse econômico. Eu não acho que é porque é bonzinho, tá? Você sabe como... Eu desconheço essa categoria do ponto de vista geopolítico. Uhum. Não tem. Só tem no universo, na geopolítica, o ambiente, na minha opinião, ele é basicamente anárquico, no sentido que, como não tem uma regra central, todo mundo é psicopata. O mais bonzinho tá cuidando dele.
Exatamente. O mais bonzinho deixou de existir como país. É isso. Então, então não está no interesse da China nesse momento fazer uma política de confrontação que converja à bipolaridade. Interessa muito mais a China tomar o lugar americano nesses circuitos de comércio global, usando instituições como os BRICS e acordos na Ásia e tudo mais. O que isso significa? Fala, tá bom, Álvaro, mas por que esse papo? Simples. Porque isso significa que a gente não... Eu não acredito que a gente vá ter aí uma Guerra Fria clássica em 5 anos. A gente não vai ter um modelo... E a China um pouco à frente dos Estados Unidos, ou talvez os Estados Unidos... Não, eu acho que o que a gente caminha para ter é algo que lembra realmente uma multipolaridade, evidentemente com esses dois polos liderando fortemente, mas, por exemplo, a mensagem agora que todo líder europeu entendeu bem é que a Europa tem que cuidar dos seus próprios caminhos, e ponto final. Então, a Europa está investindo, inclusive, se você for ver, tem todo um fervor interno, inclusive econômico, porque a grana vai ser gasta na Europa. Se é bem gasta, mal gasta, são outros 500. Se a Europa tiver comprar arma pensando que pode ter um ataque russo ou não, outra discussão. Mas o fato é que o momento atual é um momento de investimento na Europa. O momento atual na Ásia é um momento de restabelecimento de rotas, de acordos que estavam meio mortos, entendeu? E que agora são assim a bola da vez. A Rússia emerge dessa guerra, que seja assim, em português muito claro, tá? A Rússia venceu na prática. Existe agora toda uma tessitura de acordos a ser estabelecida. Existe uma posição do Trump que, na minha opinião, ela é assim, o exemplo do mau caratismo geopolítico no mundo e tudo isso. Existe uma coisa, assim, uma chaga que vai marcar a Europa pelos próximos 50 anos, tudo de ruim. Independentemente de tudo de ruim, assim, aconteceu algo no campo de batalha. Não foi uma vitória acachapante do Putin, não foi mesmo, tanto que ele não conseguiu conquistar Kiev como ele queria em 6 meses, nem 1 ano, 2 anos, não conseguiu nada, mas ele conseguiu 20% do território e, sobretudo, em 2023, naquela reação que foi preparada com muita grana, muitas armas ocidentais, não houve assim, uma reconquista relevante de território. Ao contrário, houve ainda mais perda de território, houve ainda mais perda de vidas e muita grana desperdiçada. Então, o Putin sai forte, seja qual for o acordo final, sai muito fortalecido como potência militar. E também sai fortalecido pelo fato de que sofreu o maior embargo econômico da história moderna, como, por exemplo, alijado do sistema de pagamento internacional, que é o SWIFT e tudo mais, e mesmo assim conseguiu, entre aspas, sobreviver com uma economia cambaleante, uma economia de guerra. Economia de guerra é economia de fumaça, tá? Não tem nada de bom sendo produzido, exceto armas e balas para tirar com as armas. Mas fato é que se esperava uma queda do PIB da Rússia de 20%, isso não aconteceu. Não aconteceu nada disso, tá bom? Pelo contrário, as consequências são muito ruins para a China, mas o que aconteceu na prática nessas consequências muito ruins foi um fortalecimento muito grande das relações com a China, que agora, enfim, da qual agora a Rússia é subsidiária de uma maneira muito mais forte do que já era e tudo mais. Aconteceu que o óleo russo que alimentava a Europa, né, o gás russo, sobretudo, o gás natural russo, começou agora a precisar encontrar outros caminhos, o que nesse momento tudo bem, mas talvez no futuro nem tanto. A Europa está procurando suas matrizes energéticas, a Europa está profundamente preocupada com isso, então também está menos púdica na questão ambiental. Isso significa que o mundo inteiro vai pagar por essa questão, pelo que o Putin está fazendo, porque evidentemente junto com o Trump ele converge para o aumento do aquecimento global, mas o fato é que com tudo isso de ruim, não dá para ignorar o papel da Rússia, né, o papel projetado da Rússia do ponto de vista militar, lembrando que a Rússia articula muita coisa, né, do ponto de vista de Oriente Médio, tem toda uma arquitetura de países que estão sempre em conflito, e a Rússia está sempre participando, né? A Ásia, partes importantes da Ásia. Então, desse caldo, o que eu acho que sai? Sai uma estrutura
que a gente, apesar de ter 2 estados muito fortes, tem vários estados conectores, que não é a multipolaridade tão bonita, o Brasil vai ser importante. Não, o Brasil, na minha opinião, vai ser cada vez menos importante, cada vez mais irrelevante em função de decisões muito ruins. Do que o Ronaldo está falando, o PIB do mundo cresce, o progresso é uma verdade, o que significa que, né, a vida hoje em dia é muito melhor do que há 100 anos, há 200 anos, e um país que manteve suas condições idênticas em 10 anos significa um país que ficou para trás quando os outros estão dando para frente. Então, não vejo nada de bom para o Brasil, mas eu acredito que essa estrutura, com vários países conectores com papéis estratégicos, tende a se consolidar. E aí eu acho que em 5 anos a gente vai ter um ambiente muito mais multipolar, que não vai ser bonito nem nada, mas é isso, com os casos, tipo a Rússia, entendeu? Uma Rússia bélica e etc e tal, que vai ter muita importância. Entendi.